Videoaula 3. Desenho básico no Ideia nas Nuvens. Nesta aula, vamos desenvolver o desenho de uma blusa feminina. Vamos iniciar pelo corpo, passando pelo traçado das mangas e da gola. Veja o resultado que obteremos ao final desta aula. Para auxiliar nosso desenho, vamos inserir um manequim. Clique no ícone do manequim na barra de visualização. Em seguida, selecione o manequim feminino, parte da frente. Agora, selecione o manequim. No gerenciador de linhas guias, clique em linha guia no centro vertical. Esta linha nos auxiliará na simetria do desenho. Faça zoom no tronco do manequim, girando o scroll do mouse para cima. Agora vamos mover a página, ajustando a posição do manequim. Para isso, pressione o scroll e mova o mouse. Selecione a ferramenta Formas Espelhadas, localizada na barra lateral. Clique na altura onde deseja iniciar o decote da blusa. Inicie o traçado na direção esquerda em reto. Em seguida, na extremidade esquerda no ombro. Para traçar a cava, utilizamos o scroll para curvá-lo. Há uma outra opção para traçarmos a curva da cava. Utilizando a tecla Backspace, apagaremos os últimos pontos traçados. Ao clicar na extremidade esquerda do ombro, mantenha o botão esquerdo pressionado, mova o mouse na direção do mamilo do manequim, solte o botão esquerdo e clique abaixo do braço. Este é o formato ideal para o traçado da cava. Agora, vamos traçar a lateral. Utilizando o scroll, podemos curvar a lateral, finalizando na altura inferior do tronco. Para finalizar o traçado da blusa, vá em direção à linha guia no centro vertical, com o traçado levemente ondulado, utilizando o scroll. Importante, confirme com o botão esquerdo quando o cursor do mouse alterar-se para uma seta. Em seguida, finalize a operação com o botão direito. Perceba que sempre que finalizamos uma operação, o cursor do mouse retorna para a ferramenta Seleção. Em seguida, faça os ajustes necessários utilizando os pontos do desenho como referência. Detalhes de movimento da barra. Selecione a ferramenta Objetos Espelhados na barra lateral. Com ela, vamos traçar uma linha continuando a curva central e um objeto em forma de gota, voltada para cima, formando o detalhe de profundidade. Traçado da manga. Selecione a ferramenta Objetos Espelhados na barra lateral. Clique na linha guia em qualquer posição da área de trabalho, pois é apenas uma indicação de simetria. Inicie o traçado no ombro esquerdo. Mantenha o botão esquerdo pressionado e mova o mouse novamente na direção do mamilo. Solte o botão esquerdo e clique no final da cava. Trace o comprimento desejado para a manga, delineando as curvas com o scroll do mouse. Trace a boca da manga em reto. Utilize o scroll para curvar a lateral externa da manga, fazer o volume desejado e o formato do ombro. Clique no ponto onde iniciou o traçado, lembrando que o cursor do mouse deverá mostrar uma seta. Em seguida, finalize a ação clicando no botão direito. Agora, faremos os detalhes de volume e movimento nas mangas. Com a ferramenta Objetos Espelhados selecionada, desenhe linhas e objetos que representem esses detalhes. Os objetos fechados serão preenchidos com a cor cinza. Para adicionar cor ao preenchimento, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a cor desejada na paleta de cores. O próximo passo é o traçado das barras do corpo e das mangas. Selecione a ferramenta Formas Espelhadas. Indique o ponto de início na linha guia e trace a parte superior da barra. Em seguida, a lateral e a parte inferior. Em seguida, faça os ajustes necessários, utilizando os pontos do desenho como referência. Para a barra da manga, selecione a ferramenta Objetos Espelhados. Indique a linha guia como ponto de simetria e trace a barra da manga. Vamos traçar a gola. Utilizando a ferramenta Formas Espelhadas, indique a linha guia, iniciando pelo centro, trace o desenho desejado para a gola, até encontrar o ponto de início. Lembre-se de utilizar o scroll do mouse para as curvas. Em seguida, faça os ajustes necessários utilizando os pontos do desenho como referência. Para desenharmos a abertura e os botões, faça inicialmente um retângulo. Clicando no ponto de início e movendo o mouse, desenharemos um quadrado. Como desejamos um retângulo, faremos o desenho pressionando a tecla Alt. Em seguida, altere a cor do contorno, clicando com o botão direito na paleta de cor. Para adicionar os botões, utilizaremos a ferramenta Formas Personalizadas. Selecione o botão
clique no ponto de início do desenho e, movendo o mouse, determine o tamanho do mesmo. Utilizando as teclas Ctrl+C e Ctrl+V, copie e cole este botão 2 vezes. Localize-os onde desejar, utilizando as setas direcionais do teclado. Inserção de costura. Selecione o retângulo que forma a abertura dos botões e com a tecla Ctrl pressionada, selecione suas laterais. Perceba que ao aproximar o mouse da barra, o cursor modifica a seta aparente. Este é o momento para clicar. Nas laterais selecionadas, deve aparecer uma linha pontilhada e azul. Em linhas de preenchimento, clique na costura que deseja inserir. Para editar essa costura, clique no gerenciador Creare, Efeitos de costura, que permite manipular a costura, seu espaçamento e também sua cor. Para modificar as cores, clique no gerenciador Cores, com a opção Conta-gotas selecionada, capture a cor utilizada no contorno do restante do desenho. Esta cor aparecerá no gerenciador de efeitos. Assim, basta clicar nela e a cor da costura será modificada. Agora, vamos adicionar o acabamento da costura, utilizando a ferramenta Forma. Inicialmente, trace uma reta, pressionando a tecla Ctrl para obter uma reta perfeita. Em seguida, trace um X abaixo dessa reta. Selecione estes dois segmentos e adicione a costura utilizando os mesmos passos explicados anteriormente. Modifique seu espaçamento e também sua cor. Para finalizar o desenho desta blusa, vamos adicionar cor a ela. Selecione as partes da blusa pressionando a tecla Shift e clicando com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, clique com o mesmo botão na cor desejada para inserir preenchimento no desenho. O último passo é salvar o desenho criado. Para isso, existem duas opções. A primeira é clicando no botão Ideia, opção Salvar. A segunda opção pode ser encontrada no ícone de atalho localizado em Coleções. Neste caso, utilizaremos a primeira opção. Siga o caminho. Botão Ideia, Salvar, Salvar arquivo Creare como, Salvar em arquivo e escolha o local para salvar. Assim, finalizamos esta aula sobre a criação de um desenho básico, utilizando como exemplo uma blusa feminina.